Muito bem, recebendo aqui hoje a Glênia Fontoura. Lourenço, desculpe o engano. Glênia Lourenço e também o Oswaldinho Salgado, nosso vereador. A Glênia é especialista em meio ambiente, o Oswaldinho, nosso vereador, vieram para poder falar em relação à questão do lixo, uma questão que muito nos preocupa, porque a gente não tem visto muito investimento feito nessa área. Vou começar aqui pela Glênia. Glênia, na sua opinião, enquanto especialista, qual seria, assim, a importância maior da gente ter uma destinação correta para o nosso lixo? Mais importante porque a gente não vai ter essa poluição visual que a gente tem hoje, que em Ubaé é problemático, né? Uhum. E em termos de reaproveitamento desse resíduo, o mais importante hoje seria a gente trabalhar esse reaproveitamento para diminuir a demanda do resíduo, né, do rejeito que a gente está gerando, que hoje tem uma destinação ainda meio duvidosa, assim, né, não tem o lugar certo já de enviar, mas ainda não seria talvez a melhor forma que a gente tem trabalhado. Já melhorou muito, né, evoluímos bastante, porque, né, com o fim do lixão, que, né, gerava um problema muito grande para a cidade, né, e hoje ele já foi extinto, né, ainda estamos em vias de melhorar essa questão do resíduo, mas ainda, né, temos muito que estudar e muito que ver em relação a isso hoje na cidade. Já melhorou bastante, mas ainda a gente tem muito que fazer. Certo. Oswaldinho, a situação de enviar o lixo para fora de Ubá, isso era, no momento, era emergencial, foi falado que era emergencial e que rapidamente o Ubá teria seu próprio aterro controlado. Você que acompanha direto o fato ali, por que até hoje a Prefeitura de Ubá ainda não implantou aqui o aterro controlado? Boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores. A professora aqui, a Grêmio, que é uma especialista no lixo, vou deixar para ela falar mais, porque nós aqui combatemos as coisas erradas que a gente vê. Porque o lixão extinto foi um grande avanço. Sim. Principalmente para o pessoal de toda a cidade e da ligação. Porque era um caos, um mau cheiro, urubus demais, as plantações lá eles não podiam fazer, até as capineiras para tratar dos bois, elas estavam contaminadas com fezes de urubu, essas coisas todas. A gente vê, igual você falou, isso foi que nós... Parece que foi em 2010 que teve umas licitações, e até hoje eu acho que não teve mais. Eles estão prorrogando, tem uma lei. Mas não pode prorrogar porque o custo do lixo é muito caro. Muito caro mesmo, está indo para Juiz de Fora, está ficando em quase 9 milhões por ano. Nossa, é muito dinheiro. 8 milhões e coisa, arredondando 9 milhões. A gente vê aí que até quando vai ser isso? Onde é que gasta isso por ano? Não sei, Ubá com outra cidade aqui mais próximas, outras vizinhas, podiam fazer essa usina. Porque além de pagar isso, eles lá em Juiz de Fora, amanhã se eles resolverem cancelar o contrato, onde é que vai pôr esse lixo? Verdade. Aí que é o problema, de uma hora para outra, porque lixo é uma coisa mundial. Todo mundo, todas meio que vem, a preocupação é o lixo. Além de ser preocupado, a preocupação com o lixo é uma máfia. Eu acho que é uma das piores máfias que tem no mundo. Você vê aí que ano passado, ano retrasado, vieram lixo de outros países num contêiner, gastando milhões para trazer esse lixo. Depois o Brasil deve ter gastado muito para voltar. Cadê os governantes nossos? Os de lá e os daqui também, né, que a gente vê. A gente preocupa muito. Oswaldinho, como que é feito o controle dessa saída de lixo de Ubá? Vocês recebem um relatório do tanto de lixo que é enviado para Juiz de Fora? Como que é por peso? A gente paga, que nós é que pagamos esse transporte, né? O povo ubaense. Isso, a prefeitura esclarece de que forma que está sendo enviado, quantas toneladas e como que vocês, vereadores, podem fiscalizar isso para a gente saber, porque é um negócio muito sério, né? Badaró, nós nunca tivemos acesso, eu pelo menos, estou falando nós, mas vou incluir na Câmara, nós nunca tivemos acesso a isso. Lá quem fez um estudo muito bom, e fim do ano passado desse ano, foi o Vinícius Samor. Sim. Ele viu, ele olhou, porque lá falava que era 200 e poucos mil. O Rafael Faeda também olhou muito isso, mas o Vinícius, que foi vamos dizer, o pioneiro, olhou que nós ficamos escandalizados. Falava que era 500 mil por mês. Mas era um absurdo o total, que a coleta, varreção de rua, que compete tudo. Então a gente vê que não é, porque
essa licitação, eu tenho aqui que eu peguei aqui, mas aqui está desde 2010. Sim. Mas aqui a gente vê aqui, ó, que eu peguei lá, tem a lei, a licitação, a 8.666/93, está renovando sem licitação. Tinha que ter a lei. Sim. Recolher o lixo, transportar, coletar e o transbordo para Juiz de Fora, que eu estou falando aqui, fica em quase R$9.000. Nós não temos acesso como que gasta, como deixou de gastar. Porque a cidade, no centro, tem hora que ela está mais limpa. Tem dia que tem, mas o povo também coloca lixo fora da hora. Tem que ter um trabalho de educação também. Tem que ter. Né? E hoje, aquelas lixeiras que o prefeito colocou, muita gente ficou satisfeita, mas a maioria insatisfeita, porque põe na porta dele, todos os vizinhos ali colocam o lixo ali, o cheiro é muito ruim. Eu nunca vi, eles tiraram a lixeira, lá perto de casa tinha 3, são 2, e ficam na esquina. Tem hora que o pessoal, para cá do CVT Mucadinho, é uma meia esquina, tem que descer na rua, ali um perigo, é mão dupla, quase que pega os outros. E os vizinhos reclamam muito também do lixo que é recolhido de madrugada. Depois de meia-noite eles apanham. Aí já é o problema não do prefeito, é de educar os colhedores. Eles gritam muito, joga caçamba de qualquer lugar, tem dia que deixa no meio da rua, mas isso a firma devia olhar. O prefeito cobrar, o prefeito ter fiscal para cobrar e tudo. Mas isso aí é o mínimo. É porque recolher de madrugada é inevitável, porque se for recolher de dia com esse trânsito não tem fica jeito, inviável, né? Falando, a coleta tem que ser à noite. Tem que parabenizar eles, os próprios lixeiros, mas à noite eles fazem muito barulho, que joga as lixeiras. E hoje já diminuiu bastante essas lixeiras. Então a gente vê isso aí preocupante. Mas, tirando disso, o que preocupa muito é esses 8 milhões e dando quase 9 milhões ano. É muito dinheiro e não tem volta. E em Juiz de Fora, eles reaproveitam. Porque lá tem as usinas de reciclagem, aqui o Ubá podia ter. A coleta seletiva não deu certo em Ubá, assim, porque... Eu acho, Badaró, que a coleta seletiva só aumentou gasto. Você vê caminhões andando na rua aí, 3, 4 homens, não tem nada dentro do caminhão, porque já tem os catadores de papelão, de latinha, que eles já apanham antes. Eles saíram do lixão e vieram para a rua. Porque hoje eles apanham dentro das vasilhas. Esse é um dos problemas que a gente está enfrentando com a coleta seletiva aqui em Ubá. O que acontece? Os containers que foram espalhados pela cidade, e tem os dias e horários que o caminhão da coleta seletiva passa, porque ainda temos só um caminhão fazendo essa coleta, né, que é terceirizado, que envia esse material todo para a Reciclau, que é a Associação de Catadores de Papel de Ubá, né? Lá na Reciclau, o volume que eles têm recebido de material tem aumentado. Até enquanto eu acompanho a história, tem aumentado sim. Inclusive lá a organização do espaço melhorou muito, só que o volume de resíduo que ainda chega em comparação com o volume produzido em Ubá diariamente é cerca de 5% apenas. É muito pouco ainda. É muito pouco. Então esses 95% que está sendo gerado diariamente está indo para o Juiz de Fora, em 4, 5 caçambas por dia, né, daqueles caminhões que estão levando isso para o Juiz de Fora. Então ainda é muito pequeno. E o ponto, né, que ele tocou, que eu concordo plenamente, o que a gente precisa é trabalhar massivamente com a educação da população. Reclamam muito, falam bastante em relação à coleta, ao sistema, mas ainda o maior problema é o resíduo sair de dentro de casa, né? Muitos questionam a questão da coleta seletiva, né? Acha que precisa ter um coletor para cada tipo de resíduo, e não é assim. Né? Se a gente tiver apenas um coletor para o material reciclável e um coletor para o material orgânico, já é o suficiente para que o lixo, a gente garanta que aquele material reciclável chegue na Reciclau, né, seja enviado corretamente para as empresas que compram. Eles já têm as empresas certas que compram, passam lá semanalmente ou quinzenalmente, recolhem esse material, não fica acumulado lá, né, não traz nenhum problema sanitário para o ambiente onde eles estão trabalhando, né, isso tem melhorado bastante. E o que está acontecendo é que nesses containers que estão espalhados pela rua, muitos desses catadores que não aceitaram se associar a associação, eles estão pegando os resíduos antes, né? Já vai no container exatamente. Já vem mastigado para ele. Pegam esse material e vão vender lá na Reciclau. Entendi. Que seria já destinado para lá sem mais nenhum custo. Né? Então, o que está acontecendo? Às vezes as pessoas colocam esse material reciclável fora do horário,
Porque ainda, né, nós temos uma coleta incipiente, infelizmente, ainda não temos, né, atendendo diariamente ou mais de uma vez por dia nos locais de maior geração. E o que acontece é que, às vezes, as pessoas não colocam esse resíduo nos horários mais apropriados, né, porque também fica difícil, às vezes, né, cada um se ajustar ao horário, mas aí acabam que esses catadores pegam esse material e vendem isso depois. Então, uma coisa que a gente se coloca à disposição aqui, enquanto uma empresa voltada para a utilidade pública, é estar divulgando os horários de coleta. Isso aí a prefeitura, a empresa pode passar para a gente divulga isso com prazer, porque eu acho que é uma obrigação nossa junto à população, para as pessoas poderem estar se prevenindo para colocar o lixo no horário certo, da forma adequada. E algumas campanhas que possam ser feitas nesse sentido, está orientando a população a forma correta de estar destinando seu lixo. Agora, para a gente implantar o nosso aterro aqui na cidade, o que falta para a gente implantar o aterro? Eu queria que o Oswaldinho falasse enquanto vereador e você enquanto especialista. Por que nós ainda não temos um aterro na cidade, na opinião de vocês? Eu acho que, primeiro, por conta do custo disso, né? A infraestrutura do aterro, no início, é muito alto, né? E o ambiente a ser escolhido para fazer esse aterro também tem que ser muito bem avaliado. Então, talvez o custo de avaliação do ambiente mais propício, talvez ainda esteja adiando isso. Porque realmente precisa ser um estudo bastante cuidadoso. Porque um aterro não pode ser colocado em qualquer ambiente, né? Não pode ser um trabalho muito simples. Tem que ter um cuidado de avaliação se é perto de uma nascente, de um manancial, perto de residência. O espaço depois, mesmo depois de fechado o aterro, ele não pode ser... o uso daquele espaço vai ser muito restrito, né? Então, a reabilitação daquilo depois também é um estudo que precisa ser bem detalhado. Então, eu acho que o custo dessa avaliação e o local ideal ainda esteja encarecendo e adiando esse processo de implantação do aterro. Eu creio. Certo. Na sua opinião, Oswaldinho? Badaró, hoje eu acho que foi o dia mais feliz que eu tive aqui, porque tem uma professora do lado e ela sabe explicar, a gente, ela cobra bem. Então a gente... Facilita, né? Já facilita demais. Mas eu penso, igual ela falou, todos nós sabemos que o custo é muito alto. E onde é que faz o aterro? Você vê, parece que foi São Paulo, onde é que tem muitas casas lá, 50, 60 anos atrás, eles descobriram agora que era um lixão. Isso. Então, aquelas casas estão saindo tudo, tem que mudar, porque fica pode explodir, está condenado. Era tudo gás, clandestino, né? Quando eles não tinha esses estudos todos. Mas o que eu penso é o seguinte, é o mesmo que você vai pagar um aluguel numa casa, 10 mil reais. Se você tiver 10 mil reais para você pagar um aluguel, você tem como comprar uma aposta e fazer a casa, que a Caixa financia. Sim. Agora, a prefeitura, que fica um gasto quase 9 milhões, aí eu acho que está faltando mais. Se arranjasse um financiamento, construiria... Pois mais pulso. Sim. E tem as outras cidades aqui em volta, Divinésia, Tocantins. O BAR poderia estar prestando serviço para a região e faturando com ele. Eu acho que já teve uma especulação de um consórcio, né, entre os municípios, encontrarem um espaço que seja viável para, né, os municípios aqui da região que ainda não contam com esse tratamento do lixo adequado, né, que só estão com medidas emergenciais, como foi o nosso caso, né, por conta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, né, limitou para esse ano o prazo de acabar, né, com os lixões, e aí, então o que a gente tem são medidas emergenciais. O local, né, do antigo lixão de Ubá não serve para ser um novo... Olha, em termos técnicos, eu não sei te dizer, porque eu não conheço muito bem a área. Eu sei que esse espaço está sendo reabilitado, né, é o local que eles chamam de transbordo, onde o rejeito ainda está sendo levado para essas caçambas que vão para o Juiz de Fora, e o que está sendo construído no local é um centro de educação ambiental, para trabalhar com crianças, né, que ainda está em construção, né, está sendo trabalhado ainda. Até onde eu sei, é o que eles estão fazendo com o espaço. Mas se isso viabiliza um aterro, eu não sei te dizer. Eu acho que por proximidade com as residências, talvez não seria viável. Porque ali já temos bastante casas, bastante área, né, já urbana, e talvez seja isso que... Em termos de logística, também, se for atender as cidades em volta, não é o local ideal. Talvez não seria o melhor local, sim. Certo. Porque a gente vê aqui a preocupação, como já foi falado aqui, esse lixo vai sair daqui a Juiz de Fora, ele anda mais de 100 quilômetros. Atravessa uma cidade, Juiz de Fora, atravessa a cidade inteira com esse lixo. Amanhã, se proibir, o meio ambiente lá proibir esse lixo, como é que o BAR tem que estudar? Porque o BAR é muito lixo, a gente vê que tem muito lixo, não tem outra alternativa não. E eu
no meu modo de ver e pensar, é fazer um estudo ou para o lado de lá ou para o outro lado, porque tem que fazer. Tem que ser feito. Ô, Valdir, você conhece alguma área em Iubá que você indicaria, assim, é uma área específica para atender as cidades em volta e que fosse boa, que não prejudicasse a vizinhança? Você conhece bastante as comunidades rurais? Badaro, eu conheço o município todo, a região toda aqui. É igual a professora que falou, que ela não sabe, aí é um caso técnico de professora. Um engenheiro ambiental talvez te falaria com mais segurança. Se pudesse fazer lá, que Juiz de Fora deve ter muita casa em volta do lixão lá. Muitas e muitas. Porque onde é que surge o lixão? Não pode. É igual eu falo. Onde é que surge um matadouro? Ele vai para um canto, no instantinho está cheio de casa em volta. Então, o problema é esse aí. Onde é que surge uma cadeia? Vamos fazer na roça, no instantinho, eles vão, os próprios presos que estão lá, arrumam jeito de fazer uma casa para a família morar. Então, não tem como. Perto. E não tem como de isso evitar a população. Que a ligação sofreu muito, os moradores sofreram demais, que lá tinha a mosca. Porque tinha hora que a mosca estava entrando, eles acharam que era besouro, mas era mosca mesmo, tinha mosca de todas as cores. Aquilo foi uma tragédia para eles. Mas lá no caso, que aí não tem mau cheiro, não vai ter nada. Se pudesse, eu não sei, a professora aqui, igual falou, precisa de estudo, ali não seria mal, porque estava pertinho de Tocantins. Se de Veneza viesse, não precisava entrar dentro da cidade, já passava por asfalto. Rio Branco já ia direto, entrava por lá. Guidoval não precisa passar dentro da cidade, passa pelo bairro Palmeiras, Rodeiro. Então, um estudo ali seria importante. E para a região, depois que implantar, melhora muito a região também. Certo. O lixo reciclado atualmente em Iubá é reciclável, né? Isso. Então, ele é separado e aí é enviado para empresas que compram e o município recebe o dinheiro por isso? Isso. O que acontece? A associação, hoje, ela vive do que ela vende, né? Por isso que é uma associação. Os funcionários que trabalham não são funcionários da prefeitura. Sim. O ajuda, quem mantém hoje a Reciclau, em termos de infraestrutura, é a prefeitura, que aluga o galpão, e dá para eles o mínimo, como luz, água, e paga a terceirizada que faz a coleta nos bairros, né? O caminhão e as duas funcionárias. E o material que chega até a Reciclau, lá na Reciclau ele é separado, inclusive acabou de chegar, tem pouco tempo, prensas novas, que pelo consórcio, pelo o plano que eles fizeram junto com a FUNASA, e agora está chegando uma esteira, né, para ajudar na separação, até em questão da ergonomia dos funcionários que trabalham lá, para melhorar a qualidade de vida deles. E hoje conta com 10 associados que fazem essa separação lá. E vendem, já tem os compradores para papelão, alumínio, papel, plástico, e eles têm outros pequenos compradores que, vez ou outra, né, que dependendo do material, chegam lá interessados. Até eletrônicos, baterias, pilhas, eles já recolhem e destinam isso de forma correta para as empresas que fazem a reciclagem. Porque, de imediato, o que a gente tinha que incentivar é a separação do lixo reciclado para incentivar a reciclar, né? O primeiro momento, a coisa mais urgente a se fazer na cidade no momento, né, é que a Reciclau consiga crescer. Sendo assim, ela atualmente representa 5% do lixo destinado à cidade, tinha que ser pelo menos, no mínimo, 20%. A partir daí, crescer cada vez mais. Porque aí ia crescer em volume, ia crescer em valores. Acho que outros trabalhadores iam querer se associar. Exatamente. E um crescimento natural. Com isso, a gente já está destinando o lixo de uma forma mais equilibrada, mais consciente. Né? Tem um projeto da Energisa também, muito interessante, que está também recebendo... Incentivando com desconto. Isso, incentivando com desconto na conta de luz. Também é visto com muito bons olhos esse projeto da Energisa, né? Oswaldinho, em termos da Câmara Municipal, existe alguma previsão? Esse assunto tem sido debatido, até mesmo para poder se colocar um prazo para a Prefeitura implantar o nosso aterro controlado? Ô Badaró, a gente vê, quase toda semana tem um assunto do lixo. Mas voltando aqui um pouquinho do lixo ainda, que a gente está procurando a melhorar, você vê que nós tínhamos uma usina da construção civil, né? Resto de rejeito que fazia. Acabaram com aquilo, dá prejuízo. Onde é que lixo dá lucro? Lixo é lixo, você tem que pagar para jogar fora. Até o saquinho que você compra para jogar.
aquilo ali, eu acho que é um absurdo ter acabado. Ela podia, inclusive, ser incorporada à própria Reciclau, né? Que é dos dejetos sólidos, né? Que resto de construção, tinha uma máquina lá que moía, tudo tipo de pedra, aquilo então, fazia tipo uma areia, a própria prefeitura poderia utilizar. Fazer areia, podia fazer brita, podia fazer tudo. Hoje, então, evitava de ter esses lixos que estão julgando muitas vezes em qualquer lugar. É porque hoje em dia a pessoa que demole um muro na casa, um cômodo, uma coisa assim, não existe uma orientação onde você vai julgar. Aí você paga o carroceiro some com aquilo. Você nem sabe onde que ele está jogando. Você não sabe onde é que joga. Os caminhões também, muitos têm lugar certo, outros não têm, eles jogam em qualquer lugar também. Às vezes fora de hora enche. Tem as caçambas, a gente vê muito isso. Então é igual caçamba. A prefeitura tem muitas caçambas, não sei se tem ainda, mas aqui tem um contrato que foi 2000 e pouco de caçamba para recolher lixo. Sim. Que ficava lá, ó, 2010, 5/7 de 2010. São várias empresas de caçambas que pagam caro para... Aqui, ó, um contrato de uma caçamba, não vou falar o nome da caçamba, mas paga aqui, ó, 122.500 para essa caçamba ficar parada. Tem uma outra aqui, ó, 127. Tem uma outra aqui, 16 mil. Então, fica muito caro. E onde é que eles jogam isso? Depois que abandonam? Isso não vai para o Rio de Fora. Porque tijolo não pode para lá, quebrado, então, telha quebrada, cimento. Que essa administração agora, atual, que está desde a anterior e é a mesma hoje, que dá prejuízo. Mas era prejuízo, eu lembro que teve um capitão da polícia rodoviária, ele falando com ele, indignado que acabou com aquilo. Mas indignado mesmo, gente não pode. Além de ter o lugar certo, a gente podia ir com a caminhonete da gente, apanhava, comprava, a gente podia até comprar para jogar nas estradas, fazer um calçamento, qualquer coisa. Qual é o motivo que acabaram? Será que foi a administração anterior que fizeram o projeto e montaram as máquinas? Isso aí não existe isso, não existe. Então, a gente fica sem saber. Mas a Câmara a gente discute, mas nós não temos força para nada. Temos força na hora de votar, na hora de fazer isso. Tirando disso, não tem. A gente não tem, a gente fiscaliza, olha as coisas que está direito. Nós votamos, nisso não tem problema. Mas a partir do momento que vocês detectaram, por exemplo, que está um custo elevado para a cidade, e se os próprios vereadores, conforme você disse, Rafael Faedo, Vinícius, fizeram um estudo em cima disso, deve ter um embasamento técnico. Se tem esse embasamento técnico, a Câmara tem o poder de exigir, justamente em cima do Ministério Público, que a Prefeitura cumpra um certo prazo. Não pode? O vereador tem esse poder, né? Podemos, porque é igual os prefeitos tiveram o tempo para acabar com os lixões, senão a multa ia ser muito grande. Sim. Nós podemos fazer uma lei para dar um tempo, justiça para que a Prefeitura cumpra uma obrigação pública. Ou pelo menos explicar o motivo que até hoje eles não pensaram em fazer. Sim. Então a gente tem que olhar. Porque, por exemplo, o bar, igual... nós não estou falando que quero para ligação nem nada. As nascentes de Ubar, aquela área lá não tem, é mais por lá de cá, vem muito pouco. Sim. Então é tanto que foi escolhido lá, depois eu acho que compraram outro terreno lá perto, para fazer um estudo, fazer uma coisa direita, que não vai atrapalhar nada. É uma coisa muito simples. Certo. Ô Glênio, hoje em dia, esses aterros modernos, a tendência é reciclar o máximo possível, retirar metais, papéis, vidros, tudo o lixo orgânico. Aí aquele que não tem condições, ele vai sendo aterrado literalmente mesmo, né? Isso. Dentro do aterro, ele precisa ter uma impermeabilização, né? O terreno, primeiro, né, tem que ser adequado, não pode estar perto de nascente, nem oferecer risco para a população de contaminação, nem problemas com pragas, né? Como é o caso de moscas, baratas, ratos, que transmitem doenças. Então, tem que ser um local que as condições sanitárias permitam, e o aterro precisa ser impermeabilizado, para evitar que o resíduo líquido gerado daquela decomposição não venha contaminar o solo e, porventura, algum lençol freático, por mesmo mais profundo que esteja, não venha ser contaminado. Então, além da impermeabilização, ele precisa de um dreno, né, para tirar esse efluente líquido, que o ideal seria ser mandado para uma estação de tratamento de esgoto, uma ET. Né? Além disso, o lixo é compactado, então, a cada volume diário que vai chegando, tem um trator que vai
compactando esse material e de determinados volumes eles compactam e aterram, jogam terra por cima e continuam compactando. Isso, né, eles vão fazendo de acordo com o espaço destinado para aquela compactação. Além disso, além do dreno do efluente líquido, também precisa de um dreno do gás produzido, né, porque durante a decomposição a gente tem a produção do chorume, que é o efluente líquido, e dos gases tóxicos, né, que são, por exemplo, o gás de cozinha. Um dos gases, né, que produzem o gás de cozinha. Então, esse gás também precisa ser drenado, né, e pode ser reaproveitado também. Se ele for canalizado, ele pode ser reaproveitado ou apenas sendo drenado para que ele vá para a atmosfera sem causar nenhum risco de acúmulo no ambiente. Que pode gerar até explosão de exatamente, incêndios, né? A explosão espontânea, porque eles são altamente inflamáveis e altamente espontâneos, a chama. Então, tem que ter todo esse cuidado desse trabalho técnico de tomar esses cuidados na hora de fazer um aterro sanitário. Então, são um estudo detalhado, né, envolve muitos profissionais para poder fazer essa viabilização, né, do aterro. E tem um tempo limite, assim, esse aterro ele pode utilizar, aí ele chega uma hora que não dá mais, tem que partir para um outro. Exatamente. Cada aterro ele é projetado de acordo com a quantidade de resíduo que o município recebe, né? E isso tem que também ter uma projeção com o crescimento da população. Então, isso tem que estar bem alinhado, né? A quantidade de resíduos produzidos com a taxa de crescimento da população. Então, esses aterros são projetados com essas duas variáveis, além do tempo, que geralmente são de 30, 40 anos, mais ou menos, que os aterros são projetados. O que a gente tem visto é que muitos aterros projetados há 20 anos atrás, hoje já estão tendo a sua capacidade sendo atingida antes do tempo, por conta do crescimento acelerado e da produção que está muito grande. Né? Então, a questão do consumismo tem aumentado muito a geração de resíduos e o crescimento da população. Né? Exatamente. E, aproveitando para fazer já uma pequena, né, educação ambiental, né, além da gente ter essa preocupação de separar o lixo em casa, além da gente fazer esse serviço de utilidade pública, que é separar o nosso resíduo, a gente ter um momento de reflexão do quanto que a gente está consumindo. Exatamente. Então, quando a gente assume essa responsabilidade de nos separar o lixo em casa, além da gente estar destinando isso de uma forma mais correta, é um incentivo à nossa a gente está refletindo sobre o tanto que a gente está consumindo. Porque quando a gente começa a fazer essa separação, é que a gente tem essa noção do quanto que a gente está consumindo todo dia. Eu fico impressionado, muito você tendo criança em casa, quanto que você gera de lixo, que às vezes é difícil de ser reciclado. Por exemplo, embalagem de leite. Aquilo é difícil de ser reciclado, vai usar de que forma? Fralda descartável. Como é que você vai usar fralda descartável na reciclagem? Não tem jeito também. E o volume muito grande. Muito grande, né? Sim. O Badará, igual a professora falou aqui, o consumo está muito grande. Você vê, no centro mesmo. Estragam um sofá, eles não arrumam ele mais. Compra um novo, tem facilidade, divide 10 vezes, 15 vezes. Uma televisão, você vê, você pode rodar na cidade, você vai encontrar quase todo dia, pelo menos umas 5, 6 televisões jogadas fora. Verdade. Cama, colchões. Sim. Então a gente fica olhando isso. Não é, o povo hoje não está, porque um colchão, a gente antigamente custava trocar, né? Verdade. A televisão hoje, loja que conserta televisão são poucas. Verdade. E tudo muito descartável. Porque a gente entrou na tal do consumismo, né, do consumo e da obsolescência programada. As coisas hoje são feitas para não durar. Então é para a gente trocar depressa. Então, tirando o armário de aço Itatiaia, que aquele dura. Dura até acabar? O restante estão feito, né? É tudo. Olha que eu tô ganhando nada da Itatiaia para falar isso não. Porque o trem dura mesmo. Mas você está falando a verdade, né? Não tem problema. Exatamente. Hoje as coisas não foram feitas para durar. Então, por conta disso, a gente já não acha mais lojas especializadas em conserto de aparelhos, porque muda tudo tão rápido a tecnologia e o incentivo é tão grande para se consumir essa tecnologia que hoje efetuar o conserto antes da troca é quase impraticável. Às vezes, até para você não ter dor de cabeça, ter que lidar com aquele conserto. Exatamente. Passa isso para frente. Você vê a campanha para baterias de celular, qualquer outras baterias, pilha, eles falam muito, mas todo mundo joga no lixo da casa. Ninguém... Não tem, você vai devolver uma pilha onde? Você vai devolver onde? E hoje, se você jogar junto com o lixo reciclável, vai ter uma destinação correta aqui. Pois é, você vê essas embalagens de agrotóxicas, essas coisas,
muitas têm que devolver, ninguém olha isso nem nada. Essa questão da... Seríssimo esse caso. Essa questão dessa logística reversa ainda funciona muito bem no papel, né? Só no papel. No papel, porque aliás, tem muita gente papel, não devolve, quem devolve, onde recolhe essas embalagens, não dá a destinação, não devolve para o fornecedor, e o fornecedor se recolhe, às vezes, não dá a destinação também correta para isso, então isso ainda é um problema. As coisas ainda funcionam muito bem no papel, infelizmente. Ainda tem muita gente que tem um quintal grande e costuma queimar, né? Que ainda pior. Tudo, né? Porque ainda pior. Gera substância tóxica. É verdade. Então, o negócio é complicado. É verdade. Mas o que importa é isso. O quadro Evolução em Debates é voltado a gente está trazendo os assuntos principais aqui da nossa cidade, da nossa região, toda segunda-feira para estar debatendo. Quero agradecer aqui a Glênia pela presença, o vereador Oswaldinho Salgado, e que vocês deixassem aí as considerações finais. Eu queria fazer esse apelo, na verdade, das pessoas terem um pouco mais de consciência em relação ao nosso lixo. Consciência em relação ao tanto que está consumindo, né, que está gerando diariamente, sabe do problema do município, né, se é um problema do município, é um problema nosso, né, individual também, principalmente. E hoje a gente pede, então, para que as pessoas tenham essa consciência de separar devidamente o lixo e procurar saber cobrar também, né? Procurar saber que horas que passa a coleta seletiva, conhecer o trabalho deles, faça uma visita a Resclau, conheçam o trabalho deles, porque é bastante bacana, né? Eu abracei a causa, assim, super peço mesmo que as pessoas visitem, conheçam e continuem contribuindo. Certo. Valdinho. Padarotti, agradecendo, igual eu falei, foi muito fácil ficar aqui perto da professora, né? Ela veio de Guiricema, veio ajudar a nossa cidade. Ótimo. Então nós ficamos muito felizes. Eu falei com ela que eu já vi muitas vezes tocando boi de Guiricema a pé, passando por Tuitinga. Já pensou? Ela até espantou um bocadinho, mas é isso mesmo. É logo ali, né, Valdinho? É logo ali. Olha de mineiro. Mas então a gente pede o povo também ter a consciência de colocar o lixo certo, na hora certa, evitar de colocar colchões, essas coisas, arrumar um lugar adequado. Porque é igual indo ali para a Vila Casal pela faculdade, o prefeito pôs um lixão, céu aberto lá, que aquilo ali é um absurdo. Mas estava invadindo tanto, caindo por lá a antiga linha como cima, agora diminuiu o cercado, pôs uma tela, que parece que até não adianta. O povo fora de hora joga do lado e tudo, mas para evitar disso, porque ali é uma avenida principal, tá dando acesso à Vila Casal, Palmeiras, e quem vem de lá para cá para o centro da cidade. Mas, e que a gente olha, o prefeito olha também, que nós fazemos parte do governo da cidade, a gente tem que olhar. Sim. Nós somos legislativo, ele executivo, que manda executar, mas olhar isso com carinho, o lixo, esse valor tão alto, e ver com os outros prefeitos da cidade. Aqui nós pediríamos para olhar o prefeito lá de Guiricema, que lá parece que trata um lixo melhor do que o nosso, um bocadinho. Então. A cidade é menor, mas o recurso são menores também, né? Verdade. E de acordo, então ver, porque o centro da cidade está limpa. Não está muito sujo, não. Tem algum mato, alguma coisa e tudo, mas, em geral, eu acho que a gente não pode reclamar muito. É igual muitos reclamam do barulho, das lixeiras, que joga, outra hora fica no meio da rua, se tem deixado, que isso eu provo e mostro que tem. Mas o resto está tudo bem. E agradecer a oportunidade e mandar um abraço para o povo baiense. E o de Guiricema também. Isso. Beleza, então, nosso quadro Evolução em Debate. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí.